Bom, pessoal, voltando então, continuando aqui, certo? Já estamos acabando essa primeira parte da teoria, e daí a gente já, depois, logo em seguida, continuamos com a correção do exercício, tá certo? Então, eu parei aqui, ó. A defesa é outra função dos tentáculos que são revestidos por células especializadas, os quinidócitos, certo? Então, os tentáculos ali, eles se defendem dos agressores e também fazem a captura das presas, tá? Lançando o quê? Aquelas enzimas ali que causam ardência, né? Certo? E o nome dessas células que produzem essas substâncias são o quê? Os quinidócitos. Então, olha, essas células possuem uma cápsula cheia de substância urticante, que é liberada quando os tentáculos são tocados. Então, a substância é capaz de provocar desde uma simples ardência até uma queimadura mais séria, podendo causar a paralisia de um possível predador. Então, como foi o que eu havia falado para vocês ali. Os quinidários não têm cérebro, e sim uma rede nervosa não centralizada distribuída por todo o corpo, o que os torna capazes de detectar os estímulos do ambiente e de responder a eles. São animais que podem viver isolados, como as anêmonas e as algas-vivas, ou em colônias, como os corais. Esses diferem dos outros quinidários por apresentar uma estrutura corporal impregnada de carbonato de cálcio, extraído da água do mar. Por isso, quando os corais morrem, a estrutura calcária permanece, e sobre ela novos corais desenvolvem-se, formando os recifes, em um processo que dura milhares de anos, ok? É o que a gente já conhece os recifes, então os recifes eles eram seres vivos, né? Eles estão vivos, por quê? É onde estão os quinidários ali, que acabam morrendo e fica aquela parte maciça, tá certo? Questão invertida, então. Nessa atividade, você já sabe como é que funciona, né? Essas células atuam na captura das presas e também na defesa dos quinidários. Que célula que é, certo? E a outra, o alimento é diferenciado, é direcionado para dentro da cavidade gastrovascular por meio da boca, onde irá ocorrer a liberação de enzimas. Inicia-se a digestão e depois as células da cavidade gastrovascular absorvem os nutrientes, dando continuidade ao processo. E aí, o que é isso aí, será? Eu deixo para vocês aí. Reprodução dos quinidários. Como é que é a reprodução desses bichinhos? Vamos lá, então. Também, né? Também pode se reproduzir de forma assexuada, como ocorre com a maioria dos pólitos, mas também a espécie de pólipos e medusas dioicos ou hermafroditas, que se reproduzem de forma sexuada com formação de gametas. Após a fecundação enquanto gametas, algumas espécies dão origem a uma larva, que vai se desenvolver e formar um indivíduo adulto. Outras espécies estão passando pela fase larval. Então aqui nós temos uma reprodução sexuada, ok? Então aqui temos uma hidra, certo? Onde ela vai liberar os espermatozoides, e temos uma hidra fêmea, aonde esses espermatozoides vão fecundar o óvulo, vão formar o zigoto. Esse zigoto ele vai se fixar ao chão e vai criar um novo indivíduo, tendo um indivíduo jovem, certo? Até se tornar um adulto. Se tornou um adulto, nós vamos ter o quê? Um broto que vai formar um novo indivíduo, certo? Formando mais uma hidra jovem. Essa hidra jovem, ela pode, daí vai ter outra geração, vai ter o quê? Vai soltar os espermatozoides ali, os gametas masculinos, para encontrar o gameta feminino, e aí volta tudo de novo. Então aqui, o que acontece? Há uma alternância de gerações. Em momento ela tem reprodução sexuada, outro momento reprodução assexuada, certo? Olha só, existe, entretanto, um grupo de quinidários que se reproduz de maneira muito peculiar com alternância de gerações. Né? Nesse tipo de reprodução, conforme já estudamos, a alternância no forma do corpo no modo de reprodução, certo? Então, olha só, aqui temos outro exemplo, né? Que é o quê? A reprodução da medusa, ok? É a mesma coisa, ó. Macho, macho e fêmea libera seus gametas, zigoto, produção sexuada, ó, caiu no chãozinho, um pólito jovem, vai crescer, virou um adulto e vai de novo, certo? É isso aí. Ali, o que é o dioicos? Apresenta sexos separados em indivíduos diferentes, ou seja, existe um indivíduo masculino e outro feminino, certo? Perguntinha de desafio. No decorrer do processo evolutivo dos quinidários, as células urticantes concentram-se nos tentáculos. O peixe-palhaço, em seu processo evolutivo, desenvolveu adaptações que garantiram a ele a capacidade de não ser afetado por essas células urticantes. Então, vamos lá. Quais as vantagens
de as células urticantes concentrarem-se nos tentáculos das anêmonas? Então, lá, quais são as vantagens das células urticantes concentrarem-se nos tentáculos das anêmonas? Então, qual é a vantagem, né? Certo? E para o peixe palhaço, há vantagens ao habitar a anêmona? A anêmona é favorecida com essa relação? Então, fica aí para vocês, ok? Aqui fica as dicas de segurança, né? Como eu falei para vocês, para evitar acidentes, é recomendável seguir algumas dicas. Quais são essas? Seja sempre em locais assistidos por salva-vidas, pergunte a ex-profissionais se há ou não presença de água-vivas na região. Ao avistar uma água-viva, saia da água, não toque nos animais, mesmo que estejam aparentemente mortos na areia da praia. Caso seja atingido, lave o local com água do mar e procure atendimento médico. Bacana, né? Então tá aí. Pessoal, encerramos agora aqui essa parte teórica do conteúdo. E aqui a gente tem uma bateria de exercícios, como em todo o capítulo, para a gente fixar bem o conteúdo, certo? Eu acredito que vocês já tenham respondido também. Então, eu vou fazer a correção agora para vocês tirarem as dúvidas, né? Caso precisarem, fazerem a correção e a gente corrigir num momento posterior, tá ok? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou abrir a parte do livro com as respostas para que vocês consigam ver aí e fazer a correção que vocês precisam, tá certo? Voltando então, pessoal, olha só. Então vamos corrigir a primeira questão ali da atividade, né? A partir do que estudamos, como você explicaria a condição de consumidores dos seres pertencentes ao reino animal? Então, uma resposta ideal aí seria assim, ó. Os seres do reino animal são heterotróficos e necessitam buscar energia alimentando-se de outros seres. São incapazes de realizar fotossíntese e por isso não produzem seu próprio alimento, como os vegetais que são autotróficos, certo? Então, tudo que vocês colocarem dentro disso, por exemplo, que eles são autotróficos e precisam buscar os seus alimentos, né, já está correto, ok? Não precisa ser desse padrão ali a resposta, mas é dentro dessa ideia que vocês colocarem aí, tá ok, tá bom? Vamos continuar. A 2 e a 3, ó. Os poríferos, embora pluricelulares, não possuem órgãos. Com base em seu aprendizado, explique de que forma eles realizam suas funções básicas, como a respiração, a digestão e a excreção. Então aqui, ó, espero que o aluno responda que são as células que realizam as funções, retirando da água o que necessita para sobreviver, liberando nela suas excretas. Então, como é que funciona? O que eles fazem através do quê? Através de suas células, tá? Então, tudo que ele faz, ele vai retirar do ambiente os seus nutrientes através das células, vai fazer respiração através das células e vai soltar a sua excreção também através das células, ok? 3. As espículas, além de sílica, podem conter outros componentes como calcário e proteínas. Qual é a função das espículas nas esponjas? Então, a função principal é de sustentação e defesa do animal, ok? Certo? A resposta correta é essa aqui. Voltando então, vamos lá. Número 1. Analise a árvore filogenética a seguir. Então, aqui a gente tem aquela árvore, certo? O que cada pontinho desse significa aqui? Significa que aqui houve uma especiação, uma modificação na espécie, uma formação de uma nova espécie, tá bom? Vamos para as perguntas, né? As letras A, B, C, D e F representam animais fictícios organizados na árvore filogenética. Baseando-se em seus estudos, respondam o que se pede. O que significam os pontos azuis localizados em determinados locais da árvore filogenética? E a letra B marca um X no local onde se encontraria o ancestral comum de todos os seres indicados de A a F. Vamos primeiro para a letra A, então. Os pontos azuis marcam onde ocorreu a especiação, processo resultante do conjunto de mudanças que tornou os seres diferentes a ponto de não serem mais capazes de se reproduzir entre si. Portanto, a partir desses pontos, as espécies são consideradas diferentes. Então, o ponto azul significa o quê? Que ocorreu uma especiação. E o X, aonde que está o ancestral de todas essas espécies novas aqui? Aqui, certo? Foi antes de tudo isso aqui. Então, aqui começou essa espécie, certo? 2. Dentro da classificação do reino Animalia, o que difere os invertebrados dos animais conhecidos como vertebrados? Fácil, né? O que é a ausência da coluna vertebral e crânio? É isso que diferencia os invertebrados dos vertebrados. Analise o esquema correspondente a uma esponja do mar a seguir e no meio, né? Então vamos lá. O que temos aqui? Aqui nós temos o ósculo,
Isso aqui é o poro e aqui é a espongiocele. Ok? Aqui estão os nomes corretos. Ósculo, poro e espongiocele. Letra A. Identifique as estruturas marcadas nos retângulos. Então, foi identificado. Letra B. Descreva o caminho que a água percorre dentro da esponja. Então, vamos lá. A água passa pelos poros, passa pela espongiocele e sai por um orifício superior chamado de ósculo. Ok? Esse é o caminho que a água faz. Letra C. No interior da esponja, há células flageladas chamadas de coanócitos. Qual a importância dessas células para a esponja? Então, vamos lá. Os coanócitos têm a função de movimentar a água dentro da espongiocele e de absorver os nutrientes. 4. As esponjas podem ser consideradas os invertebrados mais simples do reino animal. Explique essa afirmativa. As esponjas podem ser consideradas vertebrados mais simples porque não possuem, não formam tecidos verdadeiros. Estava lá no início do nosso conteúdo. Observe os tipos de esponja do mar esquematizados a seguir. Então a gente tem a ascon, saicon e a leucon. As esponjas são animais filtradores que retiram da água os nutrientes de que necessitam. A água entra através dos poros, passa pela espongiocele e sai por uma abertura superior chamada de ósculo. Com base nessas informações, qual tipo de esponja é mais eficiente na filtração? Tá? Então, como a gente falou, né? A mais eficiente vai ser essa aqui. Por quê? Ela tem mais câmaras por onde a água vai ficar mais tempo passando pelas células especializadas aqui, retirando seus nutrientes. Ó, o tipo Lycon é mais eficiente, pois como tem que passar por maior número de câmaras, a água fica mais tempo dentro da esponja, fazendo com que a absorção de nutrientes seja mais eficaz. Observe os ciclos reprodutivos, tá certo? Então temos aqui um ciclo reprodutivo, uma medusa, e aqui temos uma hidra, né? Uma anêmona, tá certo? Qual figura representa a alternância de gerações? Então vamos lá. Aonde é que a gente tem alternância de gerações? Aqui na número 1, certo? A figura 1 apresenta alternância de gerações, pois nela há dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, no mesmo ciclo, tá? No mesmo ciclo, ok? E a figura 2, os dois tipos de reprodução ocorrem em ciclos separados. Então aqui a gente tem um ciclo, ok? E aqui nós temos outro ciclo. Por isso que aqui nessa reprodução a gente tem o quê? A alternância de gerações, tá certo? Teve uma medusa jovem que fecundou, tivemos uma larva e essa larva se produziu num pólipo jovem, tendo a reprodução assexuada dela. Sexuada e assexuada, ok? Tudo dentro de um ciclo só. Aqui não, aqui nós temos dois ciclos, né? Um que o gameta transfere, os gametas são transferidos, acontece um zigoto e assim sucessivamente. Tá ok? 7. A hidra e a aurélia pertencem ao grupo dos quinidários, cuja principal característica é o fato de terem em seus tentáculos uma célula chamada quinidócitos. Qual a importância dessa célula para a sobrevivência desses animais? Então, essa célula libera uma substância urticante usada tanto na defesa do animal como na captura de alimentos. Quinidoblastos e quinidócitos são células de defesa observadas em delfínios do mar? Não, né? Paramécios? Não, né? Anêmonas? Ok, anêmonas. Ácidas? Acídeas? Não, tá certo? Tem aqui, 9, a gente tem um texto, né, falando sobre pessoas que foram queimadas, parará, né? Só explicando, uma matéria. A qual filo pertence o animal marinho citado no texto? Então, qual é o filo, né, que a gente viu? Qual é o que tem quinidócitos, faz queimadura, certo? Letra B, quinidária. A 10. As esponjas pertencentes ao filo porífera são animais bastante simples e tiveram sua origem em aproximadamente 1 bilhão de anos. Apresentam relativa simplicidade estrutural e, por conta disso, podem ser considerados organismos pluricelulares bastante primitivos. Quanto às esponjas, é correto afirmar que: letra C. Não possuem tecidos verdadeiros e podem apresentar espículas calcárias ou silicosas. Perfeito? Cite duas aquisições evolutivas dos quinidários em relação aos poríferos: tecidos verdadeiros e cavidade gastrovascular. Os
Selenterados são animais aquáticos que apresentam formas diferentes de acordo com o modo de vida. Essas formas estão esquematizadas em corte longitudinal. Então vamos lá. Sobre esse tema, responda ao que se pede. Como são denominadas as formas 1 e 2? Cite uma característica de cada forma. Então vamos lá. Pólipo e medusa, ok? Ó, pólipo e medusa. Os pólipos têm a capacidade de locomoção reduzida, né? Praticamente estão fixados, e as medusas movimentos por propulsão a jato. No corpo desses animais, há a presença de células urticantes. Qual é o nome dessa célula e qual a função? Essas células são chamadas de quinoblastos e sua função é proteger o animal e auxiliar na captura de presas, ok? Pronto, respondido. Questões corrigidas, tá? Tudo dentro do material, não é difícil, né? O conteúdo aqui é simples, né? A gente já viu que é curtinho, tá? Vai cair na prova esse conteúdo, tanto quanto o conteúdo anterior ali. Então vão ser 2 capítulos. Aqui temos uma síntese, tá? Depois é bom dar uma revisada. Eu vou, agora na próxima semana, eu faço mais um vídeo para vocês com um resumo do que a gente vai estudar para a prova, tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês aí. Eu espero que tenha ficado legal essa videoaula, não muito cansativa. Espero que tenham gostado aí. Depois eu aguardo o retorno de vocês aí de como que foi, tá bom? Um abraço para todos aí. Bom final de semana.